Eu sou guerreiro do rap, sempre em alta voltagem, um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima, justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos, dos românticos, vou por um sorriso de criança aonde for, pros parceiros, tenho a oferecer minha presença, talvez até confusa, mas real e intensa. Vida louca! Esse é mais um programa Papo na Laje. Eu sou Dani Câmara e hoje nós estamos aqui em Itaboraí para bater um papo com o tema Nós por Nós no Leste Fluminense. Meu nome é Inara, eu tenho 25 anos, sou professora, design gráfica, ilustradora, estudante de psicologia. Eu construo no Fórum Permanente de Mulheres Negras de Itaboraí e no Observatório de Itaboraí. Salve, salve, sou Som ZR, produtor cultural da Roda Cultural de Itaboraí, diretor do Fórum Cultural de Itaboraí e conselheiro municipal de culturas urbanas. Bom, eu vou começar o nosso papo pelo observatório, né? O que é o observatório? O observatório, ele é o movimento social, né, um coletivo que visa buscar e produzir dados na cidade. Nosso objetivo dessa geração de dados é para mostrar mais para a população, também, né, para o governo, para a gestão que está acontecendo, mas é principalmente para demonstrar para a população a importância de se gerar um dado. Que tudo o que a gente faz, o que a gente pensa é um dado. Quando a gente está numa lista de presença no evento, coloca lá o nosso bairro, o que a gente faz, isso é dado. Então, assim, é uma forma de informar e de produzir o que é Itaboraí, de entender o que tem na nossa cidade e o que a população passa na nossa cidade a partir dos dados. A questão dos dados é importante, que a cidade praticamente não produz. A gente, enquanto movimento cultural, a gente sempre tenta pegar informações de quem participa das ações nos coletivos, tentar entender qual é o público que está participando, as ideias e o que as pessoas estão tentando passar para a gente a partir da participação dela nos eventos. A gente na roda, a gente tenta entender até o que a pessoa que participa da roda quer ver. E isso vai também virar um produto mais para frente, para poder a gente colocar novo entretenimento ou trazer uma nova informação ou até mesmo outros espaços que a gente possa atuar. Você falou dessa importância de produzir um dado da população para a própria população, né? A partir do dado a gente entende as necessidades. Lendo um pouco, né, sobre o nosso papo aqui hoje, vocês têm uma pesquisa, sobretudo com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Como é que se dá essa pesquisa? Então, foi o nosso primeiro relatório, né? Eu acho que é importante a gente contextualizar que o Observatório de Itaboraí, ele nasceu dessa necessidade que o Som trouxe, que a gente não conseguia encontrar o que era, o que tem e o que habita em Itaboraí. A gente jogava na internet e não tinha informação nenhuma. Então, assim, a prefeitura tem esses dados, mas também, né, o processo de transparência, o portal transparência nem funciona. Então, a gente não tinha acesso. E aí, a gente recebeu uma doação de algumas cestas básicas, era 2021, então ali naquele pós-pandemia. Muitas doações estavam acontecendo no Rio de Janeiro. E a gente tinha essas cestas básicas, eram 300 cestas, e a gente sabia que Itambi era o distrito mais vulnerável de Itaboraí. Isso já apareceu em outras notícias como o distrito mais vulnerável do estado. Isso é muito, assim, significativo. E aí essa nossa, inicialmente, eu, Inara, o Everton dos Reis, a Elizabeth Arruda, a gente estava com essa inquietação de gerar algo, de produzir algo dentro do município, porque a gente sentia falta desse terceiro setor, né? Tinha o Fórum de Mulheres Negras, tinha a Batalha da Foice, tem o Coletivo Ponte Cultural, mas tudo assim, muito distante e não focado para a produção de dados. E aí a gente decidiu iniciar essa pesquisa lá em Itambi. Então, a gente começou criando um formulário com uma pesquisa mais socioeconômica, né, para
só para conhecer mesmo aquela população. E Itaboraí tem, assim, um público que não entende muito bem essa questão do terceiro setor, né, de movimento social. Então a gente chegava com a cesta básica, a galera, então eu tenho que votar em quem? Não tem que votar em ninguém. Você pode responder as nossas perguntas, se puder, é legal, se não quiser, tudo bem. E aí a gente conseguiu, em 2 semanas, 15 dias, todo dia na rua, sem dinheiro nenhum, um ajudando o outro, um ia pagando o almoço. Teve a casa de uma moradora, assim, que era parceira, que a gente conheceu no CRAS, que ajudou a gente, que fazia uma comida, que levava a gente nos lugares, né? Porque Itambi tem essa questão do tráfico, então a gente pediu licença para entrar, porque o território é do morador. Então a gente entende que a gente tem que ir, assim, e com o máximo respeito para conhecer eles. Porque o que a gente está pedindo é invasivo, querendo ou não, né? A gente chegar na casa de uma pessoa, bater, simplesmente falar quantos anos você tem, quantas pessoas moram aí, é invasivo. Então a gente vai com o máximo respeito e tentando sempre um diálogo com a população. E aí a gente foi conhecendo o perfil, pelo menos, de Itambi. Foi conhecendo que as mulheres negras são as chefes de famílias, são as questões principais de vulnerabilidade e da dificuldade de acesso que eles têm ao CRAS, ao CREAS, ao posto de saúde, sem agente de saúde. Como que é transporte? Não tem transporte para Itambi, a galera se movimenta com bicicleta ainda. Às vezes vai de bicicleta de Itambi até Manilha, que eu nem sei, amigo, deve ser o quê? Uns 10 quilômetros? Por aí, 10 a 12 quilômetros. Entre 11 e 12 quilômetros, mais ou menos. Então, assim, a gente começou a perceber, a partir dessa primeira pesquisa, as necessidades das outras. Sim, aí começaram a desenvolver mais, né? E a gente percebe que essa falta de dados é algo que está engessado na gestão, não é de hoje, há muitos anos atrás está engessado, e a parte de informatização da gestão, onde você vê São Gonçalo, Tanguá, cidades no entorno em si, já tem N partes dela, da gestão informatizada. Já tem várias partes, processo administrativo já é eletrônico. Itaboraí ainda não tem um processo administrativo eletrônico. A gente tem uma obrigatoriedade do Estado e do Ministério, do ente federativo, que os municípios devem informatizar e digitalizar os seus processos. E a gente está em 2024, onde você entra na internet e acha todo um processo que você abriu da justiça contra alguém, mas você chegar em Itaboraí, se você pesquisar lá uma reclamação que tu fez protocolada, você não sabe. Ultimamente a gente teve a Lei Paulo Gustavo, de fomento à cultura. Teve 3 erros de divulgação de resultados que não vieram pessoas que foram contempladas, não vieram categorias. E quando você pegava o PDF, você não conseguia pesquisar o nome da pessoa pelo PDF. Porque aquilo ali era uma cópia digitalizada de um papel, porque de uma secretaria para outra eles tiveram que imprimir o papel para poder entregar na outra, e a outra teve que digitalizar para poder publicitar no site. É absurdo, em 2024 a gente ainda tem isso. Bom, a gente estava falando que essa organização, né, é poder, né? Porque é isso, se a população ela sabe o que ela precisa, ela também sabe cobrar, ela pode cobrar, né, as melhorias, né? E aí vocês vêm de outro trabalho, né? Vocês fazem parte dos fóruns, né? Você faz parte do Fórum Permanente de Mulheres Negras e você do Fórum Cultural. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre como esses fóruns atuam e como eles conversam, né, com o que vocês fazem também dentro do observatório. Assim, o Fórum Permanente de Mulheres Negras, ele tem como principal objetivo o combate ao racismo e ao sexismo. Nós não estamos sozinhos, né? Nós tem o Fórum Estadual do Rio de Janeiro, inclusive vai acontecer a Marcha das Mulheres Negras mais uma vez, né? Já está chegando. Então, assim, a gente vem produzindo e desenvolvendo atividades para a questão de conscientizar a população, porque não é só sobre falar sobre racismo, mas conscientizar de, tipo, o que é ser uma pessoa preta, o que é ser negro, porque a gente nem tem essa identificação ainda aqui em Itaboraí, né? As pessoas não são assim... essa questão da informação que o Som trouxe. O letramento racial, né? Racial, essa questão não está tão dentro da população, então a gente faz essas atividades. Roda de conversa, a gente vai nas escolas, e aí quando a gente vai nas escolas, a gente tem um grupo, né, que é um movimento social de Itaboraí, que a gente consegue se manter em contato. Então a gente junta todo mundo. Aí vai a Batalha da Foice, vai as meninas da trança, vai o observatório, vai os meninos do fórum, e a gente faz diversas atividades em coletivo, porque sempre é isso, né? Um coletivo ajudando o outro. É importante esse ponto dos coletivos, é que o fórum ele tem esse ideal também, de você tentar juntar os coletivos culturais na cidade,
dentro de uma organização em que você consiga debater com o poder público políticas culturais que sejam realmente efetivas para eles, porque você vai ver a própria gestão falando que você vai fazer A, só que na realidade o fazedor de cultura ele quer B. De repente é o que a gente estava conversando aqui anteriormente, né? O fazedor de cultura de repente não quer o Alok, ele quer o Barão da Pisadinha, porque é o que está ali dentro da cultura dele, do cotidiano dele, da vida dele na cidade. E aí o fórum vem nessa pegada de idealizar isso para os fazedores de cultura e até a parte dos dados também, uma coisa importante que o fórum iniciou e depois foi seguido pela própria gestão da cultura da cidade, é um cadastro de artistas, que era uma coisa simples, básica de se fazer, de você conseguir pegar os dados dos artistas, para você até saber onde você vai encontrar o artista para o evento e direcionar aquele evento da forma que você quer. Eu quero fazer uma pintura, tem esse artista aqui, esse aqui, tal lugar você consegue achar o artista que vai fazer a pintura, ou precisa de um artista para poder fazer um arte circense. Calma aí, faz trabalho de palhaçaria, faz trabalho de mágico, e você tem aonde buscar essa informação quando você tem um cadastro e as informações ali, coisa que o fórum começou a fazer, a gestão entendeu humildemente, adaptou isso e fez o deles também, e algo que acho que todos os coletivos têm ali seu cadastro de pessoas que fazem parte e que estão ajudando e somando naquela construção. E aí, tá curtindo o Papo na Laje? Então eu convido vocês para seguirem a gente nas redes sociais. Aqui na tela tem um QR Code e tem também o @ do Instagram. Vem! Isso que o som traz, assim, é uma falta de informação de Itaboraí muito profunda, sabe? A população não tem noção dos seus direitos pela falta de informação da própria gestão. A LPG foi um exemplo disso. Teve muito fazedor de cultura que não conseguiu se inscrever ou que conseguiu se inscrever, mas erradamente porque não tem essa informação. Então, a nossa obrigação enquanto movimento social acaba sendo de informar, independente de qual seja o coletivo, de passar para a rede, né, como se fosse uma rede. Vai aqui, bota no seu grupo, esse grupo vai disseminando essas informações. E aí, tanto de questões culturais, como de outros benefícios, sabe? Quando a gente chegou em Itambi, tinha gente que poderia já estar aposentado, mas que não estava porque não sabia que existia uma aposentadoria. Tinha gente que não sabia que o CRAS ele poderia fazer um cadastro do ID Jovem e você conseguir uma passagem, sabe? Uma passagem de graça ou com um valor menorzinho para você conseguir viajar. Direitos básicos, né? Básicos. Então, assim, a informação é tudo. Por isso a necessidade dos dados, né? E aí a gente, enquanto movimento social, a ideia de um puxar a mão do outro e um de ajudar o outro, né? E é até legal a gente estar no Nós por Nós exatamente por conta disso, é porque para fazer acontecer o que a galera da gestão não faz, porque eles não estão nem aí. Então a gente faz muito mais que eles, sendo um pouco até arrogante, porque é isso, a gente quer construir, a gente quer dar para eles o que a gente está vendo que a gente não tem. Então é muito de nós para nós. Nem é arrogância, não. Eu acho que esse nós por nós ele só acontece porque tem indivíduos e pessoas que estão trabalhando, que são agentes, né, das suas comunidades, do seu município, que estão fazendo um movimento mesmo, que às vezes o Estado falta, que a Prefeitura falta, né? E que bom saber que existe esse movimento, que vocês estão integrados. Quanto tempo tem o Observatório e o Fórum das Mulheres e o Fórum Cultural? O Fórum Cultural a gente já tem... Você falou 10, 10 anos tem a Batalha da Foice, o Fórum um pouco depois da Batalha da Foice. Na verdade, a Roda Cultural de Itaboraí tem 10 anos, porque a gente trabalha a Roda Cultural como o centro ali de cultura voltada para o hip hop, e a Batalha da Foice como um produto oferecido pela Roda Cultural, porque a gente, além da batalha, a gente faz também trabalho em escolas, faz assessoramento de artistas, vendo questão de gravação, marketing, divulgação. Também tem outros produtos também, agora a gente está também fazendo assessoria para projetos e as pessoas poderem fazer inscrições em editais, que é uma demanda crescente, e além das informações e acompanhamento dos artistas dentro da cidade. Artistas, sejam eles MCs de batalha, ou sejam eles artistas já voltados para a área da música mesmo, do rap, do trap e suas vertentes. O Fórum de Mulheres Negras, ele nasceu em 2008, então ele tem 16 anos.
16 anos. E o observatório nasceu em 2021, tem 3 anos de idade, ele é mais novinho, assim, é o mais novinho de movimento social, na verdade. É mais novinho, mas já produziu muita coisa. Você quer falar aí um pouco dessas pesquisas? Então, a gente começou com a pesquisa quantitativa em Itambi, aí a gente veio para a agenda Itaboraí de Transporte 2030. Nós produzimos o diagnóstico das eleições de 2022, a cartilha Meu Voto Não é Cabresto, para ensinar as pessoas a votarem, que veio até antes do diagnóstico, quase fomos presos. Enfim, ameaças e afins por isso. Também produzimos o passe livre, né, que é a importância de um passe para os universitários, porque Itaboraí tem um projeto de lei, né, que visa essa questão do transporte, existe o transporte universitário, mas ele acaba passando só na via principal. E aí, a via principal, que eu digo 22 de maio, e acabou. Quem está ao redor precisa ir até essa via para pegar. E aí, o que acontece? Itaboraí tem 8 distritos. Quem está morando no Visconde pega uma passagem para vir até o centro e pegar esse transporte. Então, a pessoa ainda assim não consegue ir para a faculdade. Automaticamente tem que gastar 2 passagens. Tem que gastar. Então, não faz sentido. Então, a gente fez essa pesquisa para comprovar isso. No geral, são essas. Fala sobre as futuras. A gente está começando a pensar o diagnóstico de segurança, porque, assim, a gente percebeu, a partir da festa de Itaboraí no ano passado, que na festa todo mundo começava a ir pro Twitter e pro Facebook e falar que perdeu o celular, que foi assaltado. Ah, não, porque eu tô sem celular, porque foi roubado na festa. E aí a gente começou a querer entender, né? Onde é seguro em Itaboraí e onde não é. E aí a gente tá nessa pesquisa, a gente solicitou os dados da delegacia, mas obviamente não deram. Aí a gente tá nesse projeto de solicitação de dados primeiro, né? Pra fora, pra ver o que já tem, para depois ir com a pesquisa para a rua. Apontando aí já para o futuro, né? E até concluindo também, além da Batalha da Foice e a Roda Cultural de Itaboraí, o Fórum Cultural de Itaboraí também faço parte como coordenação. Tem por volta dos seus 8 anos também, acho que quase ao mesmo tempo que o observatório. E ele vem trabalhando ativamente, assim, com as pessoas, os fazedores, vai fazer 5 anos, mais ou menos. Ainda teve esse tempo de pandemia que meio que brecou todo mundo, mas que a gente teve que intensificar mais na volta por questão das leis emergenciais derivadas da pandemia de cultura. E basicamente tem a Roda Cultural 10 anos, a completar 11, e o Fórum, posso dizer 6 anos, não vou dizer 8 porque tem acontecendo ainda, a gente ainda está em maturação, mas fiscalizando, que é basicamente o poder principal do Fórum de Cultura, é fiscalizar o conselho e a gestão cultural da cidade. A gente aqui está falando desse território leste fluminense, né, e que obviamente tem carências, e queria que a gente falasse um pouquinho, né, além da pesquisa que a gente já falou, que carências são essas que fazem com que vocês olhem para o território e despertem também vocês essa necessidade de continuidade, né, dos movimentos. Não precisa nem ir muito longe. Quando a gente descendo aqui, se tu andar até a principal ali, tu percebe que você não vai ver um ônibus, você não vai ver Hoje, agora, você ainda vê asfalto, faz o quê? 2 anos que asfaltaram, entendeu? Mas até 2 anos atrás isso aqui era rua de chão, tudo aqui era rua de chão. Você não vê o encanamento de água, as pessoas têm água de poço. Você tem uma estrutura muito precária e isso limita o acesso às pessoas. Acho que o que acende na maioria das vezes é isso. Eu moro numa parte de Itaboraí que ainda está assim. Sítio Areal, se você perguntar na prefeitura, nem existe isso. Existe no mapa, existe para Enel, existe para... Não tem SEDAI também. Existe para SEDAI porque o cano que segue a água para outros locais passa por lá. E não tem uma distribuição de água lá. Você pergunta na prefeitura, o bairro nem existe. Eles acham que tudo é o areal, tudo é por das caixas. Só que politicamente o bairro existe. E você não tem estrutura. E eu falo isso porque isso realmente limitou a minha vida, o meu entendimento. Eu poderia estar hoje, sei lá, o que eu sou hoje, onde eu estou hoje, o que eu estou fazendo hoje, os locais de poder que eu participo e que eu estou hoje, eu poderia estar, sei lá, 5 anos atrás.
porque eu tive um delay de entender. Meus amigos de São Gonçalo, com quem eu saía, eu via quando eu conheci eles, eu vi a dificuldade que eu tinha para ter acesso às mesmas coisas que eles. Hoje você vai ver, tem 4, 5 já fazendo projetos enormes. Main Street, Batalha do Tanque, entendeu? É enorme. Por quê? A acesso deles era mais facilitado. Eles pegavam o ônibus, vinha o network na Lapa que a gente fazia, eles pegavam o ônibus e chegavam em casa. Eu vinha do centro do Rio da Lapa para casa, não podia vir 2, 3 da manhã, só podia vir 4 da manhã porque era o horário que tinha um ônibus. Chegava aqui, tinha o problema do ônibus para Visconde, que eu tinha que pegar o ônibus também só começava às 4. Aí ou eu tinha dinheiro para pegar o táxi, que eu não tinha, ou eu ia a pé seguindo a estrada ali da Ferma. E isso, querendo ou não, atrasa todo o conhecimento, network, os acessos que você poderia ter antecipadamente, consequentemente atrasa seu desenvolvimento, seja ele no que for. Isso que o Sam trouxe faz muito parte não só da minha trajetória, mas do que a gente pensou no observatório. Porque quando a gente fez a primeira pesquisa, já despertou essa questão. Itambi não tem ônibus, mas é um ônibus muito precário, que passa de tempo em tempo, sempre cheio, sempre balançando, parecendo que vai desmontar. Porque aí ele vai passando pelos buracos, vai sacudindo, vai dando desespero, enfim. Então, assim, é insalubre, no final, é insalubre. Quando a gente sentiu essa necessidade e apareceu a oportunidade de ter a agenda de Itaboraí, foi automático pensar transporte. A gente poderia falar sobre toda Itaboraí? Poderia, mas por que não falar da principal necessidade da juventude, do idoso, da criança, da mãe? Que é o transporte. Isso que o Som trouxe da batalha, a batalha acontece no centro de Itaboraí e as principais atividades culturais dadas pela gestão também são no centro. Sendo que, por exemplo, a pessoa que vem de Visconde, que foi o distrito que o Som trouxe, tá lá. Ela vem, digamos, 8 horas para uma atividade aqui. Se a atividade acabar 11 horas, ela vai ter que se ligar, porque o ônibus só vai até 10, 10 e meia. O último, se eu não me engano, é 11h45. Então, ela já vai ter que ficar ligada no horário que ela vai sair ou que ela vai parar. Quando aconteceu os shows, nem sei como que é, eles acabam colocando as vans. Volta a pé. A pé ou eu sempre voltei, desde que eu me entendo por gente. Vem aquele grupo enorme, as pessoas vão a pé do centro de Itaboraí até Visconde. Que são mais de 19 quilômetros, com certeza, muito 25 mais. quilômetros. Até a minha casa são 10 quilômetros. É isso. Então, assim, a gente percebe a necessidade do transporte, aí do transporte vai aparecendo o medo de ficar no ponto do ônibus que vem a segurança. Então, os dados eles vão dando esse caminho para onde seguir. E a questão da mobilidade, ela tá ligada a todos os direitos. Porque como que tu chega na escola? Transporte, dependendo da situação. Como que você chega no posto de saúde? Posto de saúde nem tanto, que às vezes tem próximo à casa. Mas é o hospital que fica bem distante do bairro de Visconde ou do distrito de Pacheco. Com o ônibus. Então, assim, a mobilidade, ela é o principal ponto que precisa ser trabalhado na cidade. Né? Bom, tendo posto todas essas camadas que a gente falou aqui, né, que é isso, é de uma complexidade muito grande, mas você também falou que é isso, enquanto lá, do outro lado, não tem essa resposta efetiva, aqui tem, né, o povo está respondendo, os coletivos estão respondendo, os coletivos estão unidos. Então, eu finalizo essa conversa com esse lado positivo, né, de que a coisa está acontecendo, mesmo que de uma forma lenta, porque a gente entende que a organização popular ela precisa de muito mais, né, além dos recursos, e que isso já é potente, já está aqui, que venham mais pessoas, quem está assistindo a gente também se influencie e se inspire também para buscar os seus coletivos em casa, na sua comunidade, na sua cidade, para também articular possibilidades de mudança. E isso é muito importante, porque assim, a gente sempre fala sociedade civil organizada, mas se você é uma pessoa que está disposto a falar, chegar no CRAS e brigar, tu já é sociedade civil organizada, porque você já está ali brigando por um direito. Então, assim, se a gente tem força de vontade, se você tem essa necessidade dentro de você gritando, porque é tipo uma vozinha que fica aqui, não tá certo, vamos mudar. É isso, comece, sabe? Porque aí vai aparecendo seus parceiros para dar a mão. O apoio é muito importante, o apoio tanto da sociedade com os coletivos, quanto da sociedade quando está numa posição de gestão. Eu acho que essa empatia é muito importante, porque é um momento que você olha para a sociedade, você tá como gestão, mas você também é sociedade. Eu acho que não dá para
as pessoas separarem isso. Você faz parte da sociedade, mesmo você estando numa posição Você de já gestão. é um ser político, né? Isso aí. Bom, tendo tudo isso na roda, a gente finaliza mais um programa Papo na Laje aí, cheio de inspiração, nós por nós. Por nós. Meu sonho é transformar essa cidade em um espaço onde a população negra possa ter bem viver e coexistir com muita dignidade. Meu sonho é me tornar o maior produtor da cidade e levar a Batalha da Foice para ser a melhor batalha do Rio de Janeiro e fazer o próprio nacional ou estadual da cidade.